Pessoal, né, formalizando aqui já, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula, né, nesse contexto aplicado aqui, nessa nossa imersão de cálculo aplicado, né, à economia. E quadro branco, me achei aqui. E hoje a gente vai tratar, né, de um assunto, né, talvez um dos assuntos mais importantes, né, que foi desenvolvido pela matemática, que é a questão da derivada, e vamos ver alguns exemplos aqui dentro desse nosso contexto, né, da economia. Né? Na aula passada, ou em aulas anteriores, né, vocês viram que quando nós tratamos de funções, nós queremos relacionar uma variável a uma outra variável. Normalmente os físicos não chamam de variáveis, chamam de grandezas, né? Eu quero relacionar ou construir uma relação entre uma grandeza e uma outra grandeza. Então, isso é uma característica muito importante. Né? Então, o que nós temos aqui? Por exemplo, uma função chamada, né, y igual a f de x. O que nós dizemos? Olha, eu não consigo conhecer os valores de y, que está aqui, sem antes conhecer os valores de x. Portanto, nós dizemos que y depende, né, dessa variável x. Então, nós podemos, inclusive, né, trocar, né, função, a palavra, do ponto de vista semântico, nós podemos trocar função como depende de. Olha que coisa interessante. Então, quando os economistas falam, olha, né, a taxa de crescimento do PIB depende da taxa de juros, né? O que na verdade nós estamos falando? Né? Podemos transcrever esse tipo de raciocínio para uma linguagem matemática e falamos assim, olha, a taxa de crescimento do PIB é a função da taxa de juros. Na microeconomia, né, que vocês já estão vendo, ouviram, né, ou ainda vão ver, né, depende do contexto, quando fala assim, olha, a quantidade consumida depende do preço. Na verdade, nós podemos falar que a quantidade consumida de um determinado bem é função do seu preço. Então, semanticamente, nós temos esse tipo de construção aqui. Ó. Função igual depende de. Tanto é que, quando nós pegamos essas variáveis aqui, x, por exemplo, recebe um nome muito interessante. É a chamada variável independente. E y, que está aqui, é chamado de variável dependente. Então, isso mostra justamente essa relação de dependência que uma coisa tem da outra, certo? Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que nós não conseguimos conhecer essa variável que eu estou representando por y, uma grandeza, um fenômeno, digamos, econômico, sem antes conhecer esta outra variável, né, que é um outro fenômeno econômico, que eu estou representando aqui por x. Tá? Então, uma função, ela tem exatamente este caráter de representar uma grandeza, de representar um determinado fenômeno econômico, como sendo função de um segundo, de um terceiro, e assim sucessivamente, fatores econômicos. Tá? Então, função tem exatamente esse papel importantíssimo aqui da nossa discussão. Mas, né, dado que nós temos este vínculo entre duas variáveis, uma variável dependente e uma variável independente, nós podemos ir além, inclusive. Não só ficar expressando uma função ou uma variável em função de outra variável. Nós podemos fazer alguns questionamentos. O questionamento que eu faço é o seguinte: o que acontece com a minha variável dependente? Cadê aqui? Quadro branco. Acho que aqui, né? Não estou achando. Ah, aqui achei. Então, aqui. Canetinha. Então, a minha pergunta é: o que acontece com esta minha variável dependente se houver uma mudança
no comportamento ou nos valores desta variável independente. Então, eu sei que x impacta, né, em y, certo? Eu não conheço y sem antes conhecer x, né, um valor, digamos, numérico, uma grandeza. Mas agora estou fazendo uma outra pergunta. Se x sofrer uma mudança, como a gente está vendo por agora, né, aumentou-se a exportação de arroz, houve um desabastecimento de arroz e daí gerou inflação. Então, assim, podemos fazer a pergunta, né, se tivéssemos uma função que mostrasse o impacto na inflação sobre exportações de arroz. Então, poderíamos dizer, se eu aumentar a exportação de arroz, quanto aumenta a inflação? É uma pergunta que está na pauta do dia, isso daí. Então, essa pergunta ela pode ser respondida a partir de um estudo muito mais, digamos assim, preciso das funções. Por quê? Eu estou querendo fazer o quê? Eu estou querendo... Vou voltar aqui para a minha caneta. Eu estou querendo assumir o que nós chamamos de uma variação em x, certo? E o quanto esta variação em x causa de variação em y. Se a gente pegar, por exemplo, a nossa função demanda, né, velha e boa conhecida função demanda, o que ela nos diz? Ela vai dizer que a quantidade demandada por um determinado bem, né, que eu estou x, é uma função, certo? Uma função do preço desse bem x. Então, a minha pergunta ela passa a ser da seguinte maneira. Se ocorrer, por exemplo, um aumento do preço de x, o que vai acontecer com a quantidade demandada desse produto x? Né? Naturalmente, a gente sabe, com base na lei da demanda, que qualquer aumento de preço se reverte numa queda da quantidade consumida, certo? Da quantidade demandada. Mas isso daí é um fenômeno de natureza qualitativa, né? Então, aumenta alguma coisa, diminui outra, né? Nós não estamos interessados efetivamente nesse tipo de informação. Essa informação qualitativa aumenta, diminui, permanece constante, cai um pouquinho, sobe um pouquinho, para um pouquinho, né? Ou sobe muito, né? Não quero esse tipo de constatação. Na verdade, eu quero saber de maneira precisa, eu quero traduzir esse tipo de informação em números. Então, eu digo assim, olha, se o preço, né, do arroz subir, sei lá, 10%, como é o que está acontecendo agora, né? Pelo menos o que eu tenho visto aí aliás, subiu muito mais, a inflação subiu quase 10% dos alimentos, né? O preço do arroz ele praticamente dobrou, né, de um tempo para cá. Então, se tiver um aumento do preço de 100% do arroz, qual vai ser a diminuição da quantidade consumida? Ou seja, quantos por cento, digamos assim, vai ser impactado? Então, é justamente isso que nós queremos descobrir, tá? E nós podemos descobrir isso fazendo um estudo mais pormenorizado das funções. Agora, precisamos de uma nova técnica, tá? Então, essa resposta não é uma resposta trivial. E por não ser uma resposta trivial, o ferramental que nós precisamos empregar também para dar uma resposta a essa pergunta também não é trivial. E hoje o que nós iremos analisar é justamente esta ideia, tá? De como nós podemos quantificar variações em funções. E isto nós chamamos simplesmente de derivadas, tá? Por enquanto, está tudo claro? Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de fazer algum comentário? Tudo certo? Então, essa é a ideia que eu quero transmitir hoje para vocês, que é, primeiro, esse conceito de derivada, e depois nós vamos tratar alguns casos importantes, né, de derivação de funções de pelo menos uma variável. Tá bem, pessoal? Então, passando aqui para a nossa próxima tela. Limpar tudo. Tá, beleza. Então, nossa aula de hoje, né,
nós vamos tratar justamente dessa questão que é a derivada. A derivada ela foi desenvolvida, né, de forma autônoma por dois grandes, né, cientistas e sábios da humanidade, aí no século XVII. Um deles foi o alemão Leibniz, e o outro foi, né, nada mais, nada menos do que o próprio Newton. Sim, senhores, né, o Newton da física, o pai da física. Ele construiu também essa ferramenta, com linguagens, né, diferentes, mas conceitualmente é a mesma coisa. Tá bem? Então, deixa eu fazer um gráfico aqui para a gente entender um pouquinho, né? Porque geometricamente essas coisas elas são mais interessantes para a gente captar a ideia essencial do que simplesmente eu ficar falando aqui para vocês. Vamos supor então que eu tenha aqui, né, no nosso plano cartesiano, a minha função que eu chamo de y, que depende da variável x aqui, e eu tenho uma função qualquer aqui, uma função até, digamos assim, muito bem comportada. Esta aqui é a minha funçãozinha. Então eu pego um ponto aqui, vou chamar esse ponto de x, e correspondente a este ponto, né, na minha função, nós temos aqui, né, aqui nós podemos também chamar de f de x, que é a imagem, né? Vocês já viram esse conceito anteriormente. E eu posso pegar um outro ponto, digamos, x1, e fazendo a projeção deste ponto na minha função, vai gerar o meu f de x1. Certo, pessoal? Então, quando nós observamos aqui, né, eu vejo que eu tenho uma variação de x para x1, o que nós podemos chamar de ΔX. O que é esse meu ΔX? Esse meu ΔX é igual a x1 menos x. Por outro lado, eu tenho um ΔF, ou ΔY aqui, né? Digamos, meu ΔF. Quem que é esse ΔF? Esse ΔF é o f de x1 menos f de x. Certo? Agora, quando nós tratamos desse tipo de variação, as grandes variações, né, eu simplesmente poderia dizer que a variação que nós temos aqui vai ser a relação entre essas duas variações. Então, podemos chamar que ΔF sobre ΔX vai dar justamente esta relação entre variações, ou seja, qual é... Cadê a minha caneta? Qual é o impacto que eu tenho, né, na minha variável dependente, em y, aqui na minha função, dada uma variação em x. Tá? Então, esta é a ideia. Só que nós não estamos, digamos assim, muito preocupados com grandes variações. A beleza do cálculo, ou a ideia do cálculo, é justamente quando essas variações aqui, elas são variações extremamente pequenininhas, tá? Ou seja, quando este meu ΔX aqui, ele não é zero, mas ele tende a zero. Ele é uma variação muito pequenininha. Foi por isso que, inclusive, nós estudamos na aula passada, né, o conceito de limite, porque agora nós iremos aplicar o limite a tudo isso. Né? Então, o que nós temos nesse momento é que esta relação aqui, que vocês podem observar, ela é exatamente igual a alguma coisa que geometricamente nós dizemos que é o coeficiente da reta. Está meio... Deixa eu desenhar até em outra cor para facilitar a nossa vida. Cadê as cores aqui? Aqui. Pegar um azul aqui. Então, isso aqui é
vai ser dado por inclinação desta reta aqui, ó. Tá meio estranha, mas, né, não está precisamente desenhada, mas nós temos isso daqui, tá? Então, o que eu posso dizer? Que conforme esta reta ela vai se tornando mais inclinada ou menos inclinada, vai nos dizer, né, qual o impacto da variável x sobre a variável y. Deixa eu fazer uma outra situação aqui para vocês entenderem melhor. Então, novamente, vamos tratar aqui de um gráfico. Vou fazer aqui em preto. Dois planos, aliás, um plano cartesiano já resolve a nossa situação. E daí que eu tenho vou desenhar duas retas, tá? Esta reta em azul e esta reta aqui em vermelho. E aqui, notadamente, nós temos quem? Nós temos x, e aqui eu tenho y, que é igual a f de x. Tá? Então, onde vocês conseguem observar ou notar que recebe um impacto maior dada a mesma variação em x? É na reta azul ou é na reta vermelha? Hein? Uma pergunta para pensar, pessoal. Dada a mesma variação em x, onde eu consigo identificar uma maior variação, né, da minha função, ou da variável y, digamos assim? Né? Nitidamente dá para a gente observar, aliás, não sei, né? Vamos verificar então. Então eu vou pegar um ponto aqui. Deixa eu mudar de cor novamente. Vou pegar um ponto aqui em x e vou traçar uma reta. Ó. E daí eu vou pegar um outro ponto, dado que eu preciso ter uma variação, e também vou traçar uma reta. Dá para corrigir. E daí vejam que eu tenho pontos aqui nas funções. E com cada um desses pontos eu vou converter, vou projetar no meu eixo y. Aqui. Aqui. Depois aqui. Ops. E aqui. Só então, nitidamente, dá para nós observarmos o quê? Olha, eu tenho a mesma variação em x aqui, né? Agora, esta variaçãozinha aqui, ó, é a variação de y azul. Esse trechinho aqui. E aqui, esse trecho bem grandão, é a minha variação em y vermelho, né, da minha função que estou representando na cor vermelha. Então, vejam que, conforme a inclinação da reta, né, eu tenho justamente esta relação, certo? Então, se eu tivesse pontos específicos aqui eu poderia ter, por exemplo, um x0, aqui eu tenho um x1, aqui eu vou ter, por exemplo, o meu y0, aqui meu y1, aqui meu y2, aqui meu y3. Da reta vermelha, ou da função, né, representada por esta reta vermelha, esta inclinação aqui é dada pelo seguinte, por ΔY sobre ΔX. Só que ΔY, nesse caso, quem que é? É y3 menos y2, dividido por x1 menos x0. E da reta azul, da minha funçãozinha azul, a variação em x é a mesma, mas a variação em y é diferente, né? Então, vamos ter novamente ΔY por ΔX, que é igual a y1 menos y0, dividido por x1 menos x0. Tá?
E o que eu posso constatar? Eu posso constatar que isto aqui assume um valor maior do que isto. Tá? Visualmente dá para a gente perceber, né? Porque a diferença entre x3 e x2 é maior do que a diferença, aliás, y3 e y2 é maior do que a diferença entre y1 e y0, dado que essa diferença aqui, ó, x1 e x0, é compartilhada nas duas situações. Então, pessoal, quando nós estamos falando de funções que são funções lineares, como essa daqui, as coisas elas se comportam muito bem, né? A gente consegue fazer isso, né? Pasmem vocês, ao longo da mesma reta, quer seja azul, quer seja da vermelha aqui, ó, não vai mudar, tá? Eu posso pegar qualquer outra relação aqui, qualquer outro x aqui, ó, tá? Digamos assim, o x2 e o x3, e projetar aqui, que vai ser a mesma coisa. Não vai mudar ao longo de toda a minha função. Ou seja, a variação ou o impacto que nós temos em y, dado uma variação em x, ela é constante quando nós falamos da função, né, de primeiro grau, cuja geometria é uma reta. Tá? Isso é uma coisa importante. Agora, e naquele caso que eu falei para vocês anteriormente, né, que nós tínhamos uma função assim, ó, como é que fica essa situação? Daí as coisas meio complicam, né? Porque aqui eu não tenho uma inclinação constante como eu tenho a reta, né? Aqui, digamos assim, num ponto particular, assumindo esse ponto aqui, ó, eu tenho uma retinha aqui, ó. Num outro ponto, eu tenho uma outra retinha aqui, ó. E assim sucessivamente. Cada ponto da curva, eu vou ter uma reta. Agora, nós precisamos entender que reta é esta daqui, que neste ponto em particular aqui, ó, neste ponto em particular, a inclinação desta reta é a mesma que a inclinação desta função neste ponto aqui. Tá? Porque depois, se eu pegar um outro ponto, que nem por aqui, ó, já mudou. Mas, o que eu sei? Que num ponto particular, a inclinação desta função é exatamente igual à inclinação desta reta nesse outro ponto. Então, o que nós estamos querendo, né, construir é o seguinte: eu quero, a partir desta minha função... Alguém tem alguma dúvida? Eu vou apagar isso aqui e vou passar para a próxima, pessoal. Alguém tem alguma pergunta, alguma consideração? Tranquilo. Nada? Tranquilo. Tá, então, seguimos em frente. Então, quando nós temos aqui uma função assim, ó, construindo aqui o nosso eixo cartesiano, e temos aqui uma funçãozinha bacaninha, nós observamos que, para cada ponto que eu tenho, eu vou ter uma inclinação, ou seja, eu vou ter um impacto de x sobre a variável y. Mas, como nós acabamos de verificar, né, sobre esse ponto aqui eu tenho uma reta tangente. Este outro ponto aqui também é uma reta... Deixa eu fazer de outra cor para ficar mais visível, né? Então, selecionar... Delete. Ah, perfeito. Então, aqui eu tenho uma reta tangente a este ponto. Aqui eu vou ter uma outra reta tangente a este ponto. Aqui uma outra reta tangente a este ponto. Né? E aqui, né, mais para cima, digamos assim, teria uma outra reta também tangente a um ponto particular aqui. Tá? Digamos, este ponto aqui. Tá? Então, vejam que essas retas, elas têm inclinações diferentes. Ora, se elas têm inclinações diferentes, significam que elas têm também impactos diferentes. Então, aqui nós temos a nossa variável x sempre, né? E aqui a nossa variável y. E, né, como que nós fazemos, então, para conseguir reunir, digamos, numa ideia só,
essas diferentes inclinações que uma curva dessa pode ter. É exatamente o conceito que nós temos de derivada, pessoal. Tá? Então, na derivada, nós vamos partir do seguinte. Aliás, deixa eu fazer uma coisa aqui. Mostrar para vocês que é melhor do que desenhar. É um software que depois eu recomendo que vocês se interem sobre ele, tá, pessoal? Vocês estão vendo ou não? Sim. Estão vendo Desmos? Não, estamos vendo só o gráfico. Ah, só o gráfico, tá. Então deixa eu selecionar aqui compartilhamento de tela. Tá, já achei aqui. Estão vendo isso aqui, pessoal? Esse softwarezinho aqui, ó, é um sitezinho chamado desmos.com, tá? Sim. Vocês entram aqui, né? Vamos aprender juntos? Daí tem calculadora gráfica. Calculadora gráfica, vocês entram aqui, tá? Daí vai aparecer, né, um plano cartesiano qualquer, né? Mas se vocês forem aqui, olha, né, nessas 3 barrinhas aqui, ele vai ter vários exemplos extremamente interessantes que depois eu... Oi? Que eu sugiro que vocês... analisem essa situação, tá? E daí eu vou pegar um em particular chamado a linha tangente, ou, né, deixa eu ver, acho que é a linha secante aqui, ó, né, que da linha secante nós iremos calcular a linha tangente, tá? Então, clicamos aqui, e aqui nós temos uma função meio estranha, né? Interessante que dá para a gente mudar um pouco a característica dessa função. Vou pegar uma função um pouco mais amigável aqui para a gente, que é x, deixa eu subir um pouquinho aqui, x ao quadrado, né? X ao quadrado. Pronto, né? Pelo menos essa funçãozinha aqui é uma funçãozinha mais amigável para a gente, tá? Então, pessoal, o que nós temos aqui, eu peguei aqui 2 pontos quaisquer dessa função, certo? Né? Este ponto aqui e este outro ponto aqui, tá? E eu liguei, né, por uma outra linha, esta linha vermelha, esses 2 pontos. Ora, esta inclinação que vocês estão vendo aqui desta linha laranja ou vermelha, nada mais é do que meu delta y sobre o delta x. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero fazer com que esta variação em x se torne muito pequenininha, pessoal. Então, eu venho para cá, ó, e vou pegar esse meu h, que é justamente uma diferença entre o meu ponto inicial e o outro ponto que eu quero, e vou fazer com que ele possa se movimentar. Vocês estão vendo aqui, né? Deixa eu até posicionar melhor o gráfico aqui para a gente ter uma visão melhor. Então, quando eu mudo, né, esta minha... Deixa eu pegar um outro ponto mais simpático aqui de x, tá? Pegando o ponto 2 aqui, o meu A. Meu A vai ser 2 aqui. 2. Pronto. Então, meu A é 2 e eu estou pegando o quê? Né? Uma variação em x, digamos, de 2. Se eu pego uma variação em x de 2, o que vai acontecer? Né? O meu gráfico, deixa eu mudar um pouco aqui o tamanho dele para a gente ver melhor. Então, meu x, digamos assim, o meu x0 está posicionado em 2. Ó. Essas escalas aqui, elas são unitárias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20 e aqui também. Tá? Então, eu coloquei meu x em 2. Ora, qual é o valor do meu y? Se a minha função é y igual, ou f de x igual a x ao quadrado. Então, se aqui é 2, o valor da minha função vai ser 4, porque é 2 ao quadrado.
Daí eu dei uma variação aqui, né, em H, em 2. O que significa isso? Significa justamente uma variaçãozinha que eu tenha, né? Então, aqui eu dei uma variação de 2. Então, fica 2, o ponto inicial, mais 2. Então, aqui foi para 4, e o valor da minha função foi para quanto? Para 16. Então, aqui eu tenho uma variação muito grandona, né? E aqui eu tenho a reta secante. Mas uma vez que eu vou me aproximando, né, da reta, aliás, os dois pontos vão se aproximando, eu vou fazendo com que esse meu H aqui, ó, ele se torne cada vez menor. Esta minha reta secante, ela se torna o quê? O que nós chamamos de reta tangente, pessoal. Isso é uma questão muito importante. Deixa eu dar um zoom aqui, ó, para vocês verem o que nós estamos falando, ó. Estou aproximando, 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 até chegar num valorzinho muito pequenininho, sem ser efetivamente o mesmo valor. Portanto, esse H tem que ser um valor positivo, certo? Mas ele tem que tender a zero. Então, nós transformamos aquela reta, que é uma reta secante. O que é uma reta secante? Ups, agora eu estou mexendo no A, né? Deixa eu deixar o A aqui. Vamos pegar o... Reta secante é esse tipo de reta. É uma reta que corta a minha função em 2 pontos. Veja como ela está cortando aqui a minha função em 2 pontos. Ela corta neste ponto aqui e ela corta neste outro ponto aqui, ó. Agora, à medida com que este meu H ele vai diminuindo, esta minha variação, né? Vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. O que vai acontecendo? A reta secante, ela deixa de cortar a função em 2 pontos e ela passa simplesmente a tocar a minha função num único ponto. Por quê? Porque esse meu H aqui, ele está tendendo a quanto? Está tendendo a zero, pessoal. Está se aproximando de zero. No limite, né, ele vai ser zero. Está clara essa ideia, pessoal? Então, fica aqui 2 liçõezinhas. A primeira é para vocês terem um gráfico que vocês possam brincar, né? Tem vários videozinhos no YouTube aí que vocês possam manipular isso daí, tá bem? Então, vamos voltar aqui para o nosso quadro branco e vamos entender um pouquinho o que era esta relação, né? Na verdade, o que eu estava comentando? Eu estava comentando que aqui nós tínhamos essa reta grandona, né? Digamos que passava aqui e chegava até um outro ponto. Agora, à medida com que eu vou diminuindo o meu H, o que vai acontecendo? Esta minha reta aqui, ó, ela vai diminuindo, diminuindo, até chegar numa reta tangente, que é esta reta que vocês podem observar aqui, ó, tá? Esta aqui é uma reta tangente. Tá? Então, o que nós temos? Vou pegar aqui um ponto. Deixa eu limpar um pouquinho esse meu gráfico aqui, ó, tá meio... Ups, foi demais. Vou pegar aqui uma situação, nesse nosso contexto aqui, da reta secante aqui, ó, tá? E eu vou chamar este ponto aqui de X, este ponto aqui, ó, é o meu X. E este ponto aqui é uma variação que eu atribuo em X, que é o meu H, que eu vou chamar de X mais H. Certo? E daí, aqui, vai ser meu F de X. E aqui, vai ser quem? Meu F de X mais H. Certo? Então, o que nós tínhamos visto? Nós tínhamos visto que, quando eu quero medir o impacto, eu tenho que fazer meu ΔY sobre ΔX. E é justamente isso que eu vou fazer. Então, quem é o meu ΔY? ΔY é F de X mais H, certo? Esse valor aqui, menos meu F de X.
E quem vai ser meu ΔX? É meu delta, aliás, meu ΔX é x mais h menos x. Uma das coisas que eu mais adoro na matemática, sabe o que é, pessoal? É o poder que a gente tem de cancelar as coisas. Isso aqui é sensacional. O que nós estamos vendo aqui? Que eu tenho um x positivo aqui, que tem um x negativo aqui. Então, cancelamos ele. Então, como é que ficou? Ficou o seguinte, pessoal. Esta minha relaçãozinha aqui, ela ficou da seguinte maneira, né? Então, ΔY por ΔX é dado por f de x mais h menos f de x, tudo sobre quanto? Tudo sobre h. Agora, quando eu quero fazer com que esta variação de x aqui seja uma variação muito pequenininha, mas muito pequenininha mesmo, nós não representamos por esta letra grega, delta, nós simplesmente representamos por quem? Simplesmente por d. Então fica dy dx. E isto aqui, né? A gente agora, para representar esta variação em h, né, muito pequenininha, ou seja, o que eu estou falando? Ó, eu tenho x e tenho x mais h, mas eu estou imaginando que este valor de h é um valor muito pequeno mesmo, de tal maneira, digamos assim, ele ficaria muito próximo de x aqui, ó, tá? Daí sim eu vou fazer com que esta reta secante se torne numa reta tangente aqui, tá? Fazendo com que essa distância, né, venha para esse sentido aqui, ó, venha para cá, ó, fazendo, né, com que esse meu x mais h seja próximo de x, ou seja, o h ele tem que ser muito pequenininho. Então, para ele ser muito pequenininho, eu vou falar que esse h ele tem que ser próximo de zero. E nós estudamos na aula passada o conceito de limite. Então, vai ser o limite quando h tende a zero. De que quociente? Do quociente entre f de x mais h menos f de x, tudo sobre quem? Tudo sobre h. Então, aqui nós estamos, em ambos os casos, aqui, olha, nós estamos falando de variações. Aqui é uma variação, tá? Aqui também é uma variação. Só que qual a diferença desta variação para esta variação? Aqui nós estamos falando que x está tendo uma variação infinitesimal, ou seja, uma variação muito pequenininha. Por quê? Porque quando isso acontece, esta reta secante aqui, olha, que é uma coisa, digamos assim, em termos de variação, até uma coisa grosseira, ela vai se tornar em quem? Ela vai se tornar na nossa reta tangente aqui, ó. Tá? Porque o meu x mais h, ele vai estar muito próximo, tá, desse ponto de x aqui, ó. Aqui, muito próximo mesmo aqui, ó. Uma coisa, né, infinitesimal. Pegue um fio de cabelo e divida, por exemplo, esse fio de cabelo em 1 bilhão de partes, pessoal, né? Isso daí vai ser, né, a variação que eu tenho aqui, meu x mais h. Tá? Essa é a variação muito pequenininha. E é este conceito aqui que nós temos, quando x tem uma variaçãozinha representada por essa letra h, muito pequenininha, infinitesimal, que é justamente o nosso conceito de derivada. Tá bem? Então, o que é uma derivada? A derivada é a inclinação da reta tangente ao ponto que eu quero analisar, que é esse ponto aqui, ó. Então, é a inclinação desta reta tangente a este ponto que vocês estão observando aqui, ó. Isto aqui é a derivada. Como que eu calculo essa derivada? Simplesmente aplicando esta regrinha aqui. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguma dificuldade aí para entender esse conceito? Tudo ok, professor. O pessoal está colocando. Tudo ok, perfeito. Então, essas duas expressões aqui, olha,
deixa eu até pegar aqui, ó. Esta aqui e esta, elas são similares, tá? Só que nesta primeira, nós estamos tratando de variações grandonas. X passou de 2 para 5, por exemplo. Então, qual que foi o ΔX? O ΔX foi de 3, tá? Nesse caso aqui, nós estamos falando de variações infinitesimais. O x passou de 2 para 2,0000000. Daí lá na esquina você consegue encontrar o número 1. Tá? É esta a ideia que nós temos. Tá? E quando nós tratamos de variações infinitesimais, ou seja, quando esse x ele é muito pequenininho, ou se dx ele é muito pequenininho, né, o h, né, muito pequenininho, nós temos o quê? Né? A derivada. Tá? Derivada é dado por uma variação em y, dado uma variação em x, mas quando a variação em x é muito, né, muito pequenininha. Tá bem, pessoal? Então, né, até na aula passada a gente fez aqui alguns exercíciozinhos a esse respeito. E hoje vamos, né, agora com esta ideia, né, vamos tratar especificamente desse contexto. Então, por exemplo, se eu tenho uma função, essa mesma função que nós estávamos trabalhando, f de x, que nós fizemos, inclusive, uma parecida, uma parecida. Eu quero uma função assim, ó, 2x ao quadrado mais 3x. Nós fizemos apenas com x ao quadrado, né? E eu quero encontrar a derivada desta função. Ou seja, o coeficiente da reta, o coeficiente angular, né, que o coeficiente angular é justamente o coeficiente, né, que mede a inclinação da reta, se ela está mais horizontal ou se ela está mais vertical, né, desta função. O que eu preciso fazer? Ora, a gente vai simplesmente aplicar a ideia, né, que eu acabei de desenvolver com vocês. Esta fórmula, que não é uma formulazinha, né, uma fórmula extremamente importante. Então, se eu sei que, né, a minha fórmula é dy dx, isto aqui é igual ao limite, quando o meu h tende a zero, de quem mesmo? De f de x mais h, menos f de x, sobre quem? Sobre h. Então, o que nós precisamos fazer exatamente agora, pessoal? Nós precisamos substituir esta forma funcional aqui, esta minha função original, dentro dessa fórmula de derivadas que eu passei para você. Tá? Então, a regra é o seguinte, onde tem x aqui, ó, deixa eu até mudar de cor, onde nós temos x, que é aqui e aqui, nesse primeiro caso, eu vou substituir por x mais h. Tá? Então, a derivada da minha função f, que nós podemos escrever da seguinte maneira. Ó. Lembrem que y é igual a f de x. Tá? Então, eu posso escrever, né, y igual a f de x. Eu poderia ter colocado aqui também y igual. Então, o que eu sei? Eu sei que df, que é dessa minha função que eu escrevi ali, ó, sobre dx, é igual ao limite de quem? Né? Quando h tende a zero, de um quociente, embaixo que eu nem preciso me preocupar, porque eu só sei que vai ter LH. No numerador, né, a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado. Então, no numerador, onde tem x, eu vou substituir por x mais h. Então, eu tenho 2, daí fica x mais h ao quadrado, mais 3, aqui eu tenho x também, então aqui vai ficar x mais h. E daí está falando nesta outra parte aqui, ó. Selecionar aqui. Nesta outra partezinha, está falando o quê? Está falando que eu tenho que subtrair da minha função original, meu menos f de x. Menos f de x é 2x mais 3, aliás, 2x ao quadrado mais 3x.
Então, é menos tudo isso. Então, como é que vai ficar? Ops. Cadê o troço aqui? O que a gente muda? Ah, apareceu. Então, vai ficar menos a minha função. 2x ao quadrado menos 3x. Menos... deu crepe aqui. Que não seleciona. Bem, escreva aqui apertadinho. 3x. Então, o que nós precisamos fazer agora? Bem, se vocês fizerem a substituição direta dos limites, né, substituir h por zero, vai dar probleminha. Por quê? Porque vai ferir aquele mandamento, o primeiro mandamento da matemática. Vocês lembram, né? Jamais dividirás por zero. Então, a gente precisa manipular um pouquinho essa expressão que está no numerador para nós conseguirmos eliminar esta indeterminação. Então, isso aqui vai ser igual a 2. Vamos expandir o quadrado. Fica como? X ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado, certo? Depois, aqui a gente vai simplesmente fazer a distributiva. 3x mais 3h. Depois, menos 2x ao quadrado menos 3x. Tudo sobre quem, pessoal? Tudo sobre h. Ah, esqueci um detalhe. Isso aqui não é igual. Isso é igual ao limite quando h tende a zero. Tá? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos eliminar esse parênteses que está aqui atrapalhando, pessoal. Então, limite quando h tende a zero de quem? De um quociente grandão aqui. Então, vai ficar 2x ao quadrado mais 4xh mais 2h ao quadrado mais 3x mais 3h menos 2x ao quadrado menos 3x. Certo? Tudo dividido por quê? Tudo dividido por h. Pessoal, agora vem uma hora sensacional. Por quê? Porque agora a gente pode observar que tem muitos termos que dá para a gente cortar. Isso aqui é a hora melhor. Então, eu tenho um 2x ao quadrado aqui positivo e tem um 2x ao quadrado negativo aqui. Eu tenho um 3x positivo e um 3x negativo aqui. O que sobrou? Sobrou essa expressão, 4xh mais 2h ao quadrado mais 3h, certo? Então, pessoal, vamos tratar justamente disto agora. Então, vamos resumir essas informações aqui. Então, isso aqui é igual ao limite quando h tende a zero de quem? No denominador é simplesmente h. No numerador, quem que é? 4xh mais 2h ao quadrado mais 3h. Tá bem, pessoal? Então, agora, o que nós precisamos fazer? Veja, eu continuo ainda com a indeterminação, certo? Eu tenho h em cima e tenho h embaixo, e h vai tender a zero. Mas agora observem que todos os termos aqui que estão no numerador desta minha fração, todos eles possuem h. Então, quem que está pedindo loucamente para ser colocado em evidência? Me coloque em evidência, me coloque em evidência. É o h, né? Eu não vou passar para a próxima página, pessoal, então vai ficar um pouquinho
Só para continuar aqui ó, o raciocínio, vou fazer uma separaçãozinha aqui. Tá? Então, continuando aqui em cima. Então, eu vou pegar esse H e vou colocar em evidência. Então, vai ficar limite quando H tende a zero, seguinte divisão. Vou colocar aqui o H em evidência. E daí, 4xH dividido por H dá 4x. Mais 2H ao quadrado dividido por H dá 2H. Mais 3H dividido por H dá mais 3. Certo? E embaixo, coloco H. O que dá para a gente fazer agora, pessoal? É exatamente isso que vocês estão pensando. Dá para a gente cancelar este H aqui com este outro aqui. O que sobrou, então? Limite, quando H tende a zero, de 4x mais 2H mais 3. Então, significa agora, já que não existe mais nenhuma indeterminação, eu posso substituir este valor zero no valor de H. Então, é a mesma coisa que eu substituir isto aqui, esse H aqui, ó, por zero. Então, dá quanto? Daí eu elimino os limites. Então, agora, eu já posso escrever que isto aqui é simplesmente igual a 4x, certo? Mais 2 vezes 0 é 0, mais 3. Porque eu já fiz a substituição de 0 aqui, olha, no lugar do H. Então, resultou no quê? Resultou em 4x mais 3. Que é justamente, pessoal, a derivada que nós temos desta função 2x ao quadrado mais 3x. A derivada é 4x mais 3. Bonito isso, né, pessoal? O que vocês acharam? Tá muita conta, dá um pouquinho de trabalho. É verdade, né? Mas que é uma maneira precisa de nós calcularmos a derivada, isso daí não tenha dúvida. Tá? Agora, uma questão importante, pessoal, que os matemáticos, ainda bem que eles existem, né? Eles foram desenvolvendo, aliás, eles só servem para facilitar a nossa vida quando nós desejamos calcular coisas. Eles desenvolveram um conjunto de regrinhas que nos permite calcular derivadas sem ficar passando por todo esse negócio de limite, e tem que eliminar indeterminação, né? Sem aplicar essa fórmula fundamental da derivada, pessoal. Na verdade, é isto. Então, os matemáticos, né, eles se deram ao papel que eles têm que fazer mesmo para nós, né, facilitar o nosso processo de cálculo, e eles desenvolveram um conjunto de regrinhas extremamente úteis para nós calcularmos derivadas, pessoal. Então, vamos ver uma delas, né? Vamos começar por estas regrinhas, né, o que nós chamamos as regras de derivação. Vou limpar todos aqui, né? Então, vamos tratar agora das nossas regras de derivação. A primeira delas é o que nós chamamos de regra do expoente. Então, você tem uma função assim, ó, y igual x elevado a n. Tá? X é a minha variável, n é um número qualquer. Tá? Esse n aqui, ele simplesmente pertence aos reais. E nesse caso, eu estou chamando que esse n, tá? Ele vai ser diferente de zero. Tá? Pertence aos reais e n diferente de zero. Porque se for zero, essa minha variável vai se tornar uma constante, certo? Vai ser 1. Né? Todo número elevado a zero, né, é 1. Enfim. Então, pessoal, qual que vai ser a derivada? Então, dy, a derivada dessa função y em relação a x,
vai ser simplesmente o quê? Vai ser dado por essa expressão aqui, olha. N, que é o númerozinho, que é o expoente, que multiplica x vezes, aliás, elevado a quanto? Está muito... Está meio... Parece que tem dois N's ali, né? O teu fazer X um X pareceu... mais bonitinho, é. Teu X parecia um N ali, hein? Agora tá melhor, né? X elevado a N menos 1. Então, como é que fica isto? Né? Eu tenho uma função x elevado a n. A derivada vai ser como? N, ou seja, o meu expoente, que multiplica a variável x, e do expoente o que eu faço? Eu simplesmente subtraio 1. Mas como que funciona isso? Vamos pegar essa funçãozinha que eu acabei de derivar, pessoal? Aplicando aí a regrinha dos limites. Qual que era a função mesmo? Era f de x, né? Igual 2x ao quadrado mais 3x. Muito bem. Então, o que nós precisamos observar inicialmente? Quem é a variável, quem é o expoente? Neste caso aqui, olha, já dá para nós percebermos que aqui nós temos o expoente, que é o 2. E aqui nós temos algum expoente, pessoal? Temos sim. É o expoente o quê? 1. Tá? Devemos nos ater, né, a esse caso. Tá? Devemos nos ater a este caso. Tá? Sempre que uma variável não tem nenhum expoente, o que nós devemos atribuir a ele? O expoente 1. Tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Então, por esta regrinha aqui, ó, o expoente vem e multiplica, certo? Então, como é que vai ficar? 2 vezes 2, que já estava na função, vezes x, elevado a quanto agora? A 2 menos 1, certo? Depois, mais 1, por conta do expoente que desce, vezes 3, vezes x elevado a 1, e do expoente, o que eu tenho que fazer? Subtrair 1 também, com base nessa nossa regrinha que está aqui, ó. Tá vendo? Do expoente, eu sempre tenho que extrair 1. Então, o expoente original aqui era 2. De 2 eu subtraio 1. Aqui, o expoente é 1. De 1 eu faço o quê? Subtraio 1. E notem que o expoente original, ele também está aqui, ó. O expoente original, ele também está aqui multiplicando, conforme essa nossa regrinha aqui, ó. Então, como é que vai ficar tudo isso? Então, simplesmente vai ficar da seguinte forma. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes x. X elevado a 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. Precisamos colocar? Não, nem precisamos, né? Mais 1 vezes 3 dá 3. Agora, notem. É x elevado a 1 menos 1. X elevado a 1 menos 1 é a mesma coisa que x elevado a 0. E x elevado a 0 dá 1, né? A gente sabe que todo número elevado a 0 é 1. Então, ficou quanto? 4x mais 3. Olha a diferença, pessoal. Que diferença? A diferença da gente aplicar esta regrinha com todo aquele procedimento que nós fizemos para conseguir calcular a derivada por meio, né, da definição formal, né, que nós temos de derivada. Então, isso aqui é muito mais rápido, é muito mais direto, muito mais simples. Isso aqui, pessoal, vale para qualquer expoente. Né? Como eu disse aqui, ó, só não vale se o expoente for o quê? For 0. Agora, pense no expoente que vocês quiserem. Π, por exemplo. Posso calcular a derivada se meu expoente for π? Claro que pode. E se for meio, se for menos 3/5, qualquer coisa que vocês queiram, pessoal, vocês conseguem calcular essa derivada. Vamos pegar aqui uma outra funçãozinha, um outro exemplo aqui, né? Digamos que aqui é o meu, aliás, esse aqui é meu exemplo A. Vamos para o exemplo B. Vou pegar aqui uma funçãozinha complexa, hein? Ó, y
Em determinados momentos eu vou escrever como f de x, em outros momentos vou escrever como y, tá? Y igual a 1 sobre raiz quadrada de x. Nossa, aí complicou, hein? Na verdade, pessoal, não vai existir nenhuma regrinha, tá, para raiz quadrada. Mas a gente deve lembrar o seguinte, que toda raiz quadrada pode ser convertida em expoente. Tá? Deixa eu fazer um boxezinho aqui, ó, para a gente lembrar disso daqui. Tá? Então, a regrinha que nós temos é o seguinte. Vamos supor que ela tem aqui a raiz de grau A de x elevado a b. Estou supondo também que o b é um expoente, tá? De x. Isso aqui é igual a quanto, pessoal? É x elevado a b sobre A. Tá? Então, sempre que vocês se defrontarem com raiz, vocês vão ter que converter essa raiz em expoente. Tá? Sempre, sempre. Por quê? Porque não existe regra de derivação para funções que envolvem raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quinta, raiz que vocês quiserem. Tá? Nós não temos. Então, obrigatoriamente, nós temos que converter esta raiz num expoente. Isso é uma questão extremamente importante aqui dentro da nossa análise. Tá, e agora, como que eu faço isso? Olha, então, antes de aplicar a derivada aqui, eu preciso fazer esta substituição. Raiz quadrada de x. Aqui, né, a gente sabe muito bem que existe o número 2, né? Por isso, raiz quadrada. E qual o expoente de 1? Aliás, qual o expoente de 1? Qual o expoente de x, pessoal? É 1, certo? Quando não tem nada, a gente subentende que é 1. Então, seguindo aquela nossa regrinha, vai ficar como? X elevado a meio, correto? Tá? A parte que está fora da raiz vai para baixo e a parte que está dentro da raiz fica em cima. Mas agora está meio complicado ainda, né? Porque não tá como aqui, né? Não está direto aqui, ó. Aqui estava, né, bonitinho. Aqui eu estou falando de fração. Ora, mas o que nós podemos fazer? Eu posso pegar agora esta variável x elevado a meio, passar para o numerador da minha fração. Daí o que acontece? Elimino a fração. E daí vai cair justamente nesse casozinho aqui que nós temos, tá? Que vai ser a variável x elevado a um expoente qualquer. Então, fazendo isto, lembrando desta propriedade, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar x, que está no denominador, vou passar para o numerador, vai ficar x, então, elevado a quanto? Agora eu tenho que inverter o sinal, vai ficar menos meio. Tá bem, pessoal? Então, esse é o procedimento. Então, tem duas etapas, digamos, quando envolve raiz, principalmente essa raiz que está no denominador, né, nós temos duas etapas para cumprir antes de adotar a regrinha de derivação. E agora? Não, agora já está tranquilo, né? Porque agora a minha função aqui já está exatamente neste modelo aqui, ó, x elevado a um expoente. Aqui eu tenho x elevado a um expoente, certo? Ah, mas o expoente é menos meio. Ora, não tem problema. Qual foi a condição que eu disse a respeito do expoente? Esse expoente tem que ser o quê? Diferente de zero. Sendo diferente de zero, qualquer expoente serve. Menos meio é diferente de zero? Opa, diferente de zero. Então, nós podemos tratar ele desta maneira convencional. Então, como que vai ficar a derivada disso daqui? Portanto, a derivada de y em relação a x é quanto, pessoal? Preste atenção. Vamos conferir aqui a regrinha novamente. Eu tenho, minha função é x elevado a n. Então, eu tenho que pegar o meu expoente, que é o n, trazer multiplicando aqui para frente. Daí, copio o x, e do expoente eu subtraio 1.
certo? Então, vamos aplicar isso. Qual que é o valor do meu expoente aqui, ó? O meu expoente é quem? É menos... Deixa eu selecionar aqui. Ué? É menos meio, certo? Então, eu tenho que escrever menos meio. Vamos lá, escrevendo, então, menos meio. Copia x, copia o expoente tradicional, tá? O inicial ali, vai ficar menos meio. E o que que a gente sabe também? A gente sabe que desse expoente aqui, ó, eu tenho que subtrair 1. Isso aqui é uma regra, pessoal. Sempre, sempre. Então, vamos subtrair 1. Então, vai ficar menos 1. Então, fazendo esta continha aqui, vai ser menos meio, que multiplica x elevado a quanto? Menos meio menos 1 é a mesma coisa que menos 3 meios. Está aí a derivada. Mas que derivada estranha, né? Não importa se é estranha, se é bonita, se ela é xarope, se ela é legalzinha, esta é a derivada. Não estamos aqui, né, querendo julgar absolutamente nada, pessoal. Tá certo? Então, aqui também nós conseguimos calcular a derivada simplesmente pela regrinha do expoente, que é uma das regras mais importantes que a gente tem, pessoal. Né? Extremamente importante. Tá bem? Vamos por uma segunda regrinha, então, pessoal. Deixa eu apagar aqui. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta por enquanto? Temos, Jack? Não, tranquilo, Rodolfo, tranquilo. O pessoal está acompanhando legal aí. Muito bem. Avançando, então, vamos para uma outra regrinha. Esta regra, né, é a regra do que nós chamamos, regra número 2, a regra da soma, que nós também podemos entender como subtração. Então, o que que nos diz? Ela diz o seguinte, que a derivada, aliás, sejam, né, vamos fazer as coisas direito aqui, né? Deixa eu apagar isso daqui. Sejam duas funções f de x e g de x, funções diferenciáveis, ou seja, que eu posso calcular as suas derivadas. É possível fazer isso, tá? Funções diferenciáveis. A derivada da soma ou subtração, portanto, d de x, de quem? De f de x. Que eu vou colocar mais, tá, g de x, e vou deixar com outros, em outra cor, o sinal menos, certo? É igual. Veja, a derivada da soma é o que a gente costuma dizer, é a soma das derivadas. É como se eu pudesse aplicar aqui, pessoal, a propriedade distributiva, sabe? Então, vai ser d dx de f de x mais d dx de g de x. Então, veja o trocadilho das palavras, né? Então, aqui nós temos o seguinte, ó. A derivada de uma soma vai ser quem? A soma das derivadas que nós temos. Tá bem? Agora, isso vale tanto para... Aliás, regra... Né, aqui ficou mal formulado. É a regra da soma e subtração, pessoal. Aqui, então, a soma barra subtração. Então, eu posso colocar aqui também um sinalzinho de menos, indicando, ó, porque se for uma subtração, vale também essa mesma regra.
Então, como que eu poderia dizer? A derivada de uma subtração vai ser a subtração das derivadas. Tá? Então, vamos pegar um exemplozinho aqui para a gente constatar, né, essa regrinha, para visualizar essa regrinha. Então, sejam as funções, né, seja y igual, digamos, 5x² menos 3x². Eu quero derivar esta função. Como é que vai ficar? Então, a derivada de y em relação a x vai ser o quê? Vai ser a derivada em relação a 5x² menos a derivada em relação a x de quanto? De 3x². Nesse caso, está bem tranquilo, né, pessoal? 5x² vai ficar como? O 2 é expoente, ele vem multiplicando toda a minha função. Então, vai ficar 2 vezes 5x². Daí, o que a gente faz mesmo na derivação com a regrinha do expoente? Nós subtraímos 1. Certo? Daí, o sinal aqui, né? O sinal mantém, menos. Daí, né, pela regrinha, o 3, que é expoente de x ali, ele vem aqui para frente. Daí eu copio a função novamente, vai ficar 3x. 3x a quanto? 3x². E aqui vai ficar menos 1, que é a nossa regrinha que nós temos. Tá bem? Então, agora, o que nós podemos fazer? Nós podemos simplesmente resolver, né, simplificar. 2 vezes 5 dá 10. 10x 2 menos 1 dá 1. Nem preciso colocar o expoente ali. E depois, menos 3 vezes 3 dá 9. 9, que multiplica x, elevado a quanto? A 3 menos 1. 3 menos 1 dá 2. Então, esta aqui é a nossa funçãozinha, pessoal. Então, 10x menos 9x². Tá? Então, vejam que essas regrinhas, elas permitem, né, facilitar muito a nossa vida de derivação. Né? Vamos ver uma terceira regra, pessoal. A gente até já está trabalhando com ela, tá? Mas, né, precisamos formalizar isso daqui. Vou passar aqui, então, para a nossa próxima tela, tá? Então, terceiro, derivada de uma constante. Só vou pegar aqui uma função y é igual a c, em que esse c é uma constante qualquer, é um número real, tá? Então, isso aqui é um número real. Em outros termos, simplesmente a gente diz o quê? C é um número real. Qualquer número que vocês queiram, positivo, negativo, grandão, pequenininho, enfim. A derivada de toda constante vai ser quanto? Vai ser 0. Por que isso daqui? É uma questão que, geometricamente, é muito mais fácil da gente observar, pessoal. Então, vou desenhar aqui o gráfico. E vou desenhar aqui uma constante, o gráfico de uma constante qualquer, tá? Vou mudar de cor aqui. O gráfico de uma constante, ele é sempre paralelo ao eixo x, pessoal. Então, qual o valor dessa constante? Não sei, é c, tá? Pode ser 2, pode ser 1, pode ser menos meio, pode ser 5, pode ser 1.387, qualquer valor. Agora, por que a derivada é 0? Pelo seguinte, pessoal, se eu pego um ponto aqui, ó, meu x1, pego um outro ponto aqui, meu x2,
Eu tive variação em x, certo? Olha o meu ΔX aqui. A minha função mudou de valor? Não, não mudou. Permaneceu sempre o quê? Né? Sempre no mesmo valor, que é o valor C, esse valor constante. Então, o meu ΔY aqui, ó, ele é quanto? Ele é 0, né, pessoal? Então, não interessa se o meu ΔX aqui é grandão, é pequenininho, né? O que interessa é o quê? Que o meu ΔY não variou. Então, quando eu calculo o meu ΔY sobre ΔX, o que nós temos? 0 sobre ΔX. Não interessa qual é a grandeza desse ΔX, a dimensão desse ΔX. Qualquer divisão, né, por qualquer número cujo numerador seja 0, isso aqui vai ser 0. Então, isso daí é uma ideia bastante importante que nós temos. Tá, pessoal? Então, toda derivada de um número constante é 0. Tá? Sempre 0. Tá bem? Agora, muitas vezes, esta constante, ela pode aparecer de uma outra maneira, como já apareceu aqui, né, num caso que nós trabalhamos há pouco. Tá? Porque esta constante aqui é o que nós chamamos, deixa eu até complementar, é uma constante que nós chamamos uma constante pura, tá? Ou simplesmente uma constante aditiva. Como assim uma constante aditiva? Eu tenho uma função, por exemplo, vamos pegar uma função, né, do segundo grau. Então, f de x é igual a 5x² menos 3x mais 2. Esse 2 aqui é esta constante. Tá? Então, a derivada dele vai ser o quê? Vai ser 0. Quanto que daria a derivada dessa função, pessoal? Pela regrinha, né, que a gente já acabou de ver. A derivada dessa função, né, como que a gente vai calcular? D dx, certo? É igual. Lembrem do seguinte, né? A derivada da soma ou subtração vai ser a soma ou subtração das derivadas. Então, vai ser d dx, aqui de f, tá? D dx de 5x² menos d dx de 3x e mais d dx de 2. Certo? Qual que é a derivada de 5x²? Isso aqui vai ser igual a 10x. Tá? Por quê? Porque o 2 é expoente, ele passa multiplicando 5, dá 10. E desse expoente 2 nós subtraímos 1, então fica x elevado a 1. Então vai ficar tudo 10x. Depois, menos a derivada de 3x. Qual que é a derivada de 3x? A derivada de 3x, o expoente 1 de x multiplica o 3, fica 1 vezes 3, que é 3. E daí fica x elevado a 1, desse 1 nós subtraímos 1, então vai ficar x elevado a 0. X elevado a 0 é simplesmente 1, nem preciso colocar. Mais a derivada de 2. Qual que é a derivada de 2? 2 é uma constante, certo? Então, 2, a derivada vai ser 0. Então, tudo isso é igual a 10x menos 3. Tá bem, pessoal? Dúvidas, problemas, perguntas? Então, esse é justamente o comportamento que nós temos da chamada constante aditiva. Tá? Mas, né, tem uma outra constante aqui que nós também precisamos formalizar a regra. Eu não falei disso ainda, mas é importante nós formalizarmos essa regra, pessoal. Essa outra constante que nós temos, deixa eu limpar aqui, ó, é o que nós podemos chamar da constante multiplicativa. Por que multiplicativa? Porque ela está multiplicando a minha variável.
Tá? Isso daí é uma questão extremamente importante. Então, como é que fica? Fica o seguinte, a regrinha que nós temos, então, seja, para diferenciar, né, seja K uma constante. Também é diferente de zero, tá, pessoal? Ou seja, K também pertence ao conjunto dos reais e K é diferente de zero. Tá? Como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar o seguinte, pessoal. Me perdi aqui. Cadê eu? Tá. Vai ficar o seguinte. Então, a minha função é y igual a kx. A derivada, vejam que agora essa constante ela está multiplicando a variável. Então, a derivada de y, nesse caso aqui, ó, vai ser assim, ó, dy dx é igual a k dx dx. Ou seja, eu consigo extrair a minha constante que está multiplicando a minha variável. Tá? Veja que aqui eu tenho uma constante que está multiplicando a minha variável. Eu consigo extrair ela da derivação. Como que é isso daí? É uma coisa muito bem simples que nós já fizemos intuitivamente, pessoal. Então vai ficar como? Vou pegar aquela função y igual a 2x ao quadrado. Já calculamos essa funçãozinha aqui. Então, como é que vai ficar? A derivada de y em relação a x é igual a... Eu pego a constante e extraio da derivada, certo? Então, vai ficar 2 vezes dx ao quadrado. Então, agora o que eu faço? Eu derivo apenas x ao quadrado aqui. Ó. Não mexo nesse 2, porque esse 2 eu extraí da derivada, não me preocupo mais com ele. Nós estávamos fazendo isso de maneira um pouco automática, certo? Não estávamos nos preocupando, olhávamos apenas como sendo essa constante que está multiplicando a variável, como fazendo parte da função. Mas, na verdade, a maneira prática de nós procedermos é exatamente essa, mas nós temos que saber por que nós estamos fazendo dessa maneira. Isso é por conta dessa regrinha. Então, agora, essa derivada vai ficar como 2 vezes a derivada de x ao quadrado. Qual que é a derivada de x ao quadrado? É 2x elevado a 1. Portanto, dá quanto? Dá 4x. Tá claro, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, algum problema? Dúvidas aí, Jack? Não, até agora o pessoal está tranquilo. Nossa, mas esses alunos são brilhantes, né? São. Entendendo tudo. Estão entendendo tudo. Pessoal, derivada é difícil? Não. Tá? O conceito de derivada. Agora, existem funções que são complexas para derivação? Aí é outro departamento. E existe sim, pessoal. Tá? Vamos ver, então, mais uma regrinha importante que nós temos de derivação, pessoal. Aliás, mais duas regrinhas, né, nesse finalzinho de aula aqui. Tá? Então, limpando aqui. Então, a outra regra que nós temos, acho que é a quinta, né? É a chamada regra do produto. Tá. Regra do produto. Esta regra diz o seguinte, pessoal. Sejam duas funções, ou sejam f de x e g de x, funções diferenciáveis
Ou seja, que eu consigo calcular as derivadas isoladas dela. Tá? E daí eu quero derivar, portanto, ou seja, y é igual a uma nova função, que é o produto dessas duas funções individuais. F de x vezes g de x. Daí, né, se a gente pensar naquela regrinha da soma e subtração, o que eu tinha falado? A derivada da soma é a soma das derivadas. Será que esse mesmo princípio vale aqui? Ou seja, se a derivada do produto é o produto das derivadas? Na verdade, não, pessoal. Tá? Não vou demonstrar isso aqui para vocês, né, porque gastaríamos uma aula de demonstração, mas nós não podemos simplesmente derivar isoladamente cada uma das funções e simplesmente multiplicar uma pela outra. Tá? O que nós temos que fazer? Nós temos que aplicar esta regrinha aqui. Olha. A derivada, né? Então, dy dx, dessas duas funções aqui, vai ser igual, né? A derivada da primeira, portanto, d dx de f de x, vezes a segunda, certo? Daí mais a primeira vezes a derivada da segunda, d dx de g de x. Então, esta é a regrinha, pessoal. Normalmente, né, até para vocês irem se acostumando, existem diversas ou diferentes simbologias para derivada. Aqui eu estou utilizando d dx. Mas muitas vezes, então se eu tenho uma função y, por exemplo, né, y igual a f de x, que é a minha função. Normalmente, o que a gente fala? Que a derivada de y aqui, em relação a x, mas também nós podemos representar como df dx, que é igual y', que é igual f', tá? São todas notações que nós temos de derivadas, pessoal. É a mesma coisa, o conceito é o mesmo. Porque, dependendo da situação, se torna mais conveniente escrever de uma forma ou de outra forma, tá? Então, esta forma aqui como está, eu posso representar, tá, de uma outra maneira. Então, a derivada de f de x, eu vou simplesmente falar f' de x vezes g de x mais f de x vezes quem? Vezes g' de x. Tá bem, pessoal? Então, para não ficar abusando muito dessa questão de dy, de dx, coisas assim, normalmente a gente escreve desta maneira aqui. Mas fica a mesma coisa, né? É a derivada da primeira vezes a segunda, como está aqui. Mais a primeira, na sua forma original, vezes a segunda. Tá bem? E daí, o que nós precisamos fazer, pessoal? Nós precisamos simplesmente, deixa eu dar um exemplozinho aqui, ó. Uma coisa que dá até para a gente verificar de uma outra maneira, tá? Vou trabalhar com uma função bastante simplesinha, tá? Então, por exemplo, seja que a minha função y é igual a x à quarta vezes x ao quadrado. Tá? Notem, isso aqui não é a mesma coisa que y é igual a x à sexta, certo? E a derivada de x à sexta, pega a regra do expoente, o que é? Eu já vou colocar aqui a derivada. Então, y' é igual a 6x a quanto? O expoente vem multiplicando e do expoente a gente subtrai 1. Então, fica 5x à quinta. Mas eu não vou fazer isso por esse caminho. Eu vou fazer pelo caminho dessa regra que eu comentei com vocês. Então, nesse nosso caso aqui, a derivada de y, que agora eu já vou representar por y', é quanto, pessoal? Vamos ver a regrinha, o que ela nos diz? A derivada do primeiro. Então, é 4
x ao cubo. Certo? Depois, vezes a segunda, que é meu g de x. Ó, só para representar melhor aqui, ó. Eu estou chamando esta função aqui de meu f de x. E esta outra aqui, estou chamando de g de x. Certo? Antes da gente proceder, a gente poderia fazer o cálculo das derivadas individuais. Tá? Então, quem que é o meu f' de x, por exemplo? Só o meu f' vai ser 4x ao cubo. Quem é a derivada, portanto, g' de x? A derivada de g de x é 2x. Certo? Tudo bem, pessoal? Então, agora o que nós temos? Agora nós podemos combinar estas funções aqui, ó, porque eu já tenho todos esses valores que eu preciso para essa minha expressão. Eu já tenho f' de x que está aqui. G' foi dado, G foi dado, a função, f foi dada, e G' eu também acabei de calcular. Então, tranquilamente, nós podemos fazer a substituição. Como é que vai ficar agora? Vai ficar da seguinte maneira, ó, fazendo a substituição. Então, é f' de x, que é 4x ao cubo, vezes quem? Vezes g de x, que é x ao quadrado. Ops. Depois, pela regrinha, mais, certo? Daí vem quem? F de x. Quem é f de x? É x à quarta. Vezes quem? G' de x. Quem é G' de x? É 2x. Então, vezes 2x. Então, isso aqui vai dar quanto? Notem, agora, a mesma base, o que eu faço com os expoentes, pessoal? Somo, né? Aquela regrinha. Se a base é a mesma, nós simplesmente somamos os expoentes. Então, vai ficar 4x à quinta. Mais, mesma coisa aqui. Mesma base, somos expoentes. Então, vou colocar o 2 aqui na frente. Daí vai ficar x à quarta mais x elevado a 1, que dá x à quinta também. Então, tudo isso aqui vai ser igual a 6x à quinta. E observem que este resultado que nós calculamos anteriormente tem que ser exatamente igual a esse que nós calculamos por essa regrinha. Tá bem? Só que muitas vezes as funções podem se tornar o quê? Mais complexas, tá? Que não seja permitido eu simplesmente aplicar esse tipo de situação aqui, ó, tá? Essa passagem aqui, às vezes não é possível. Daí eu tenho que pegar este caminho, que embora seja mais complexo, mas um pouco mais difícil, mas ele também vai gerar o resultado preciso da derivada que nós estamos buscando. Tá bem, pessoal? Temos dúvidas, Jack? Alguma pergunta? Lá, esperando o pessoal. Não. A princípio, o pessoal foi acompanhando a linha de raciocínio, né? Uhum, perfeito. Exercitar, né? E daí, pessoal, a última regrinha que nós temos que trabalhar é a chamada regra do quociente. Deixa eu apagar aqui. Que é muito parecida com a regra do produto, mas é só parecida, não é igual. Tá? Então, como que é a regra do quociente? Vamos escrever aqui, ó. Regra, que é 6, né? Regra do quociente. Então, novamente, estou partindo que eu tenha duas funções diferenciáveis. Então, sejam f de x e g de x funções diferenciáveis e g de x, que vai no denominador, eu estou assumindo que ela é diferente de zero.
por razões óbvias, né, pessoal? Não dá para dividir alguma coisa por zero. Então, eu tenho aqui uma função que vai compor essas duas da seguinte maneira. F de x sobre g de x. Certo? F de x sobre g de x. A derivada, então, y' disso daqui, vai ser igual. Bem, eu tenho um quociente, portanto, a derivada também vai ser um quociente. Em cima vai ficar f' de x vezes g de x, como no produto, certo? Só que agora, né, no quociente aqui fica o sinal de menos, pessoal. No produto era mais, tá? Daí fica f de x vezes g' de x. E daí embaixo vai ser g de x ao quadrado. Tá? Esta aqui é a regra que nós temos para derivação de funções, né, pela divisão de duas funções. Tá? Não tem como mudar isso daqui. Tá bem, pessoal? Vamos calcular, então, né, fazer um exemplo aqui de uma função, né, nesse nosso contexto também bastante bacaninha, né, e simples, né? Então, f seja o exemplo y igual x² sobre x ao quadrado. Ora, pessoal, particularmente, né, nós podemos começar esse processo de derivação pelo seguinte procedimento. Ops. Sumiu a minha regrinha aqui. Apareceu. Eu vou calcular, primeiro eu vou denominar quem é quem aqui, certo? Então, a parte que está no numerador, ou a função que está no numerador da minha função, eu vou chamar de f de x. Como está ali, né, na nossa regrinha. Quem está no denominador, eu vou chamar de g de x. Primeira coisa, o que eu vou fazer? Eu vou constatar, aliás, podemos constatar que nesta regra aqui, eu tenho f' de x, portanto, a derivada de f de x, e tenho g' de x, que é a derivada de g de x. O que eu vou fazer inicialmente? Eu vou fazer a derivada individualmente dessas funções. Tá? Então, fazendo isto, eu tenho o seguinte. Meu f de x é igual a 4x. Aliás, desculpa, x². A². Ora, a derivada de x², portanto, f' de x é quanto, pessoal? É 4x², certo? O 4 é o expoente, ele vem para frente, multiplica, fica 4x² menos 1. 4 menos 1 dá 3. E eu sei o quê? Que meu g de x é x². Portanto, quem é meu g' de x? Meu g' de x vai ser simplesmente 2x. Tá bem? Então, agora nós simplesmente podemos fazer a substituição direta. Portanto, y' é quem? Vamos olhar aqui em cima naquela nossa regra. F' de x. Quem é f' de x? É 4x². Vezes g de x. G de x é x². Menos f de x. F de x é x². Vezes g' de x. G' de x é 2x. Sobre quem? Sobre 2x². Tá? Então, como que vai ficar tudo isso daqui, pessoal? Vai ficar aqui, né, nessa primeira parte, 4x³ vezes x². Fica 4. Mantém a base, somos expoentes, certo? Então, fica a quinta.
Depois, menos 2x à quinta. E agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou eliminar esse parênteses. 2x ao quadrado é a mesma coisa que... Olha, 2x tudo ao quadrado, né? É 4x ao quadrado. Então, como que fica isso aqui, pessoal? Vai ficar... Olha, espera lá. Tá certo? X ao cubo, sim, tá certo. Então, isso aqui vai ser... 2x à quinta, certo? 4x à quinta, aliás, 3x à quinta, né? Para lá. Marcando aqui. Não, tá certo. Eu que me embananei aqui. Tá 2x à certo? quinta. Eu que me embananei aqui. Ok. Professor, Oi. ali na derivada no denominador, não seria x ao quadrado, porque é o g ao quadrado. Ah, correto, correto. Perfeito. Exatamente. Obrigado pela observação. Tá. Eu não sabia se era derivado ou não, eu pesquisei aqui na internet para confirmar. Não, é derivado. Então, aqui é 4x à quarta. Porque não está aparecendo para mim aqui, deixa eu ver aqui, acho que a minha tela, que é a parte de baixo, não aparece para mim. Você está corretíssimo, esqueci de colocar. Aliás, é só 2x, né? É g de x ao quadrado, não é g' de x. Então, aqui... É x à obrigado, quarta, né? é x à quarta. Então, aqui é x ao quadrado elevado ao quadrado. Que aqui, esquecemos essa passagem aqui também. Que aqui vai ficar x à quarta. Quem que falou alguma coisa aqui? Eu. Qual que é o seu nome? É Pedro. Oi, Pedro. Obrigado, então. Nada, professor, que isso. Então, daí ficou x à quinta menos 4x à quinta menos 2x à quinta dividido por x à quarta. Então, aqui dá quanto, pessoal? Vai dar 2x à quinta sobre x à quarta. O que nós podemos fazer? Podemos simplificar, né? Isso aqui é igual a 2x à quinta que multiplica x a menos 4, certo? Por quê? Quando eu passo a variável do denominador para o numerador, o que acontece? Inverte o sinal. Então, vai ficar 2x apenas. Tudo bem, pessoal? Então, se vocês tivessem percorrido este caminho aqui, olha, e ter feito, né, essa divisão, passa o x ao quadrado para o numerador, vai ficar como? X à quarta vezes x a menos 2, que dá x ao quadrado. A derivada de x ao quadrado vai ser 2x, que é exatamente isto que nós obtivemos aqui. Tá bem? Então, pessoal, com isso nós completamos as principais regras de derivação, tá, que nós temos. Tá? Depois tem outras, né, algumas relacionadas a componentes da trigonometria, funções trigonométricas, funções exponenciais, logarítmicas e assim por diante. Mas, né, para esse nosso contexto aqui, essas regras elas já resolvem uma quantidade muito grande, né, de problemas de derivação. Então, pessoal, ficamos por aqui. Na aula que vem, a gente vai tratar de uma aplicação extremamente interessante das derivadas, que é o tema da otimização. Tá bem?
Mais alguma dúvida, pessoal? Algum problema?